para eles, para complementar a todos. Então, começando, né, oficialmente, boa noite a todos, meu nome é Hidalgo, eu estou como presidente da Comissão de Direito de Saúde da OAB Campinas, e eu quero agradecer a sua presença nesse evento, cumprimentar os painelistas que estão aqui já apostos, e os colegas da Comissão de Direito de Saúde da OAB Campinas, sem os quais eu não conseguiria ter o apoio necessário aí para esse evento. Também quero cumprimentar os funcionários da OAB, tanto de Campinas quanto de São Paulo, que estão também nos ajudando na parte técnica, e agradecer de uma forma especial também o Dr. José Walter Benetti Júnior, que é meu colega advogado e integrante também da Comissão de Direito de Saúde, que vai ser um dos painelistas, e o Dr. Márcio Inácio Marques Inácio, acho, errei, que nos ajudou aí com a intermediação do convite ao Dr. Luciano Dias Azevedo, a doutora Cíntia Torres França da Silva e o Dr. Antônio José Pinho Júnior. Em novembro de 2019, nós tivemos um surto de sarampo aqui em Campinas, e como a gente estava vendo alguns problemas ocorrendo, talvez pelos pais de crianças não estarem auxiliando ali, levando seus filhos para tomar as vacinas devidas ali na infância, né? Nós vimos a necessidade de discutir isso tanto dentro da Comissão do Direito de Saúde, quanto com a Sociedade de Medicina e Cirurgia aqui de Campinas, que sediou uma reunião presencial ali. A gente não estava na aflição dessa doença, né, dessa situação de pandemia que nós estamos, e fizemos um evento muito legal, muito esclarecedor, e por conta desse contexto que nós estamos hoje, nós decidimos lá dentro da comissão rediscutir sobre isso, né? Então, nós vamos conversar um pouco sobre questões médicas, né, científicas, das vacinas, de como vacinar, de tratar essas doenças, né? E também vamos falar um pouquinho sobre Covid, que realmente é o assunto que é o tema que a gente está tendo aqui hoje, né? E foi muito legal esse evento, nós decidimos reeditar aqui nesse dia de hoje, né? E eu queria falar também sobre essa questão da vacinação. As vacinas são um meio reconhecido pela comunidade científica para enfrentamento e prevenção de doenças, incluindo o Covid, né? Elas imunizam, reduzem as possibilidades de doenças graves, e também de formas graves dessas doenças e óbitos. Então, precisamos apoiar uma campanha de vacinação para erradicar essas doenças no nosso contexto. Dentro da advocacia, nós também tivemos grandes alterações da forma com que nós atuamos normalmente, né? Nós não estamos tendo um atendimento presencial integral nos fóruns, alguns estão, inclusive, sem atendimento. Nós não conseguimos conversar mais presencialmente com os funcionários dos fóruns, com juízes, promotores, até com outros colegas advogados, né? Com os nossos clientes também, nós estamos usando os meios tecnológicos, né? As audiências são em teleconferência, então nós já estamos tendo uma mudança muito, muito drástica da forma de trabalhar dentro da advocacia. E eu acho que é importante nós adquirirmos essas informações para que a gente possa encarar um mundo novo quando isso acabar, e com fé em Deus, né? Então, dito isso, eu quero passar a palavra para o Dr. Antônio José Tipinho Júnior. Ele vai falar um pouco sobre a experiência dele, né, como imunologista,
e falar um pouco sobre vacinas e o nosso contexto de hoje. Doutor, nós temos aí, o senhor fique à vontade, uns 10, 15 minutos. Se precisar se estender, fique à vontade aqui, só me avise, para que a gente possa ter aí um controle um pouquinho melhor do tempo, tá? Fique à vontade e a palavra é do senhor. Bom, eu queria dar boa noite a todos, agradecer o convite da OAB Campinas. É um prazer a gente estar falando de um assunto tão importante quanto a imunização e as vacinas, né? E eu gosto de compartilhar a tela, né? Eu gostaria de saber se vocês estão vendo aí. Essa é uma imagem clássica, né? Do inglês Jenner fazendo a aplicação da vacina de varíola, né? E exatamente pela falta de informação, né? As pessoas, como a vacina vem, inclusive, do latim vaccina, né? Que é originário de vaca, né? A varíola bovina é uma forma de varíola muito mais atenuada do que a varíola humana. As pessoas tinham esse receio nessa charge aqui, que depois da vacinação nasceria, né, partes de animal nas pessoas e seria isso o efeito colateral. Como você citou, eu acho que na humanidade não existe maior contribuição do que o desenvolvimento de vacinas e imunização, né? E a prova está aqui, né? A varíola basicamente quase que foi totalmente erradicada da humanidade. Os últimos rincões da África que tinham casos de varíola, a varíola é uma doença fatal, né? Na sua forma grave, dá um quadro cutâneo disseminado e especialmente em órgãos internos, né? Que promove, é uma imagem chocante, mas promove literalmente esse processo inflamatório basicamente em todos os tecidos e o único tratamento disponível, né, a única prevenção disponível é a vacina. Tá? O ponto importante, quando começou essa discussão de vacina, e eu receito no meu consultório vacina todos os dias, você lembrou bem que existe muita desinformação, né? E isso começou, infelizmente, em revistas científicas, porque a Lancet, que é uma revista absolutamente referência, né, nas publicações científicas, e, obviamente, com todo o direito de publicar algum artigo para discussão, toda vez que você tem, então, a ciência ela tem por obrigação que ser questionada. Não existe como na religião um dogma, né? Então, os paradigmas científicos eles são sujeitos a questionamento. Então, hoje, que é considerada a ciência normal, pode, a partir de descobrimentos, sofrer uma mudança de direção. Essa mudança de direção põe esse modelo em crise e esse modelo, então, sofre uma revolução e uma mudança do paradigma que passa a ser a nova ciência normal. Então, quando Wakefield, que era também um cientista inglês, publicou que vacinas antivirais, especialmente a MMR, né, que é uma vacina tríplice viral, poderia estar associada ao aumento de casos de autismo, isso suscitou, né, em vários lugares do mundo, o surgimento de grupos anti-vacina. E esse foi o grande problema, porque a própria Lancet demorou mais de 12 anos para se retratar dessa publicação. Então, que era uma publicação falsa, baseados em dados absolutamente inexistentes, dados maquiados, dados inventados por esse autor, basicamente copiando muito o que aconteceu com o estudo que tentou sepultar a hidroxicloroquina como droga para tratamento do Covid, né? Com dados da tal da Surgisfera, que eram dados completamente inventados, né? Não existiam, foram questionados, e esse estudo também foi retirado. Felizmente, muito mais rápido,
mas o dano, o prejuízo já estava causado. Então, parte dessa dificuldade que a gente vive em relação às vacinas, a gente tem que entender que tem a ver exatamente, de um lado, com uma discussão que é absolutamente saudável do ponto de vista de preocupação, porque aqui vamos colocar muito claro, a vacina, você está aplicando um produto imunobiológico numa pessoa saudável, com a promessa que essa pessoa, com essa aplicação, ela vai desenvolver imunidade e que essa imunidade vai ser protetora em relação a uma doença, por exemplo, como o Covid, que pode ser fatal. Então, o primeiro ponto e o ponto fundamental em relação às vacinas, e essa é a discussão, antes da eficácia, é a segurança. E não só a segurança de curto prazo, que foi avaliado nos estudos de fase 3 das vacinas que estão sendo utilizadas, e esse prazo é de 2 meses, mais ou menos, é um prazo padrão para avaliação de segurança de curto prazo, mas a avaliação de mais longo prazo ainda está acontecendo com o que a gente chama de fase 4. E a fase 4 é exatamente isso que nós estamos vivendo, com a aplicação das vacinas em larga escala, né, em milhões de pessoas, e isso precisa, obviamente, estar sempre sendo monitorado e acompanhado por perto pela classe médica, classe científica, né? Então, voltando, eu acho que as pessoas têm essa preocupação e ela é legítima em relação à segurança, né? Novamente, você está fazendo uma intervenção em pessoas saudáveis com um produto que traz, mesmo que pequeno, algum risco. E aqui eu lembro que, obviamente, isso, inclusive, já aconteceu no passado, quando você tentou desenvolver vacinas muito rapidamente, e já tivemos, inclusive, no passado, problemas com vacina, por exemplo, como aconteceu na década de 70 com vacinas de influenza. Tá? Então, todo mundo conhece essa história, houve, infelizmente, esses problemas. E, mais recentemente, eu acho que também ninguém pode deixar de reconhecer que, com o desenvolvimento das vacinas para dengue, se mostrou, infelizmente, um efeito colateral deletério, né? Que é a vacina de dengue aprovada da Sanofi Aventis, nas pessoas vacinadas, se essas pessoas adquirissem dengue, existia um risco, e quanto mais cedo ocorria essa infecção, acontece um processo imunológico que você aumenta a apresentação e aumenta a penetração desses antígenos para as células apresentadoras, especialmente os macrófagos, e você faz uma resposta de hipersensibilidade ao invés de imunidade. Então, quando você teve a vacina de dengue usada um pouco mais extensivamente, aumentou o número de casos de dengue grave, ou antigamente chamada de dengue hemorrágica. E por isso que essa vacina foi retirada, né, e está sendo tentado desenvolver outras vacinas que não tenham esse tipo de efeito. Então, assim, eu gostaria que a gente tivesse claro que qualquer novo produto, ele sempre deve ser utilizado e está sendo aprovado na Anvisa, tanto a vacina Coronavac da Sinovac, como a vacina da Oxford Fiocruz, em caráter emergencial, né? E são vacinas que precisam ter esse acompanhamento a partir desse uso maior em larga escala. E, nesse aspecto, eu coloco um outro ponto fundamental para a nossa discussão. Como eu falei, eu acho que uma das notícias da semana foi a publicação do estudo de Israel que mostrou, vou compartilhar de novo, a redução
absolutamente sensacional do número de casos novos e de mortalidade. Deixa eu achar aqui. Estão conseguindo ver a imagem? Esse é o estudo publicado, né? E nada melhor que um gráfico para mostrar aqui, ó, número de diminuição bastante significativa no número de, não só de hospitalização, de forma grave do Covid-19, mas especialmente isso que importa da mortalidade. O ponto aqui importante, fundamental, que esses resultados aconteceram com uma vacina, que é a Pfizer, que tem 95% de eficácia, muito acima, então, da eficácia tanto da Coronavac, que tem 50%, como a vacina de Oxford, que tem combinado uma eficácia de 70%. Tá? Então, a gente, óbvio, espera que a gente consiga algum resultado disso, espero que isso esteja sendo acompanhado, óbvio, pela agência reguladora, pela Anvisa, e pelos, obviamente, os órgãos de vigilância epidemiológica, mas é pouco provável que a gente tenha todo esse sucesso observado, então, em Israel, porque as vacinas que aqui estão disponíveis não têm esse nível de eficácia da Pfizer. Outro ponto importante, eu acho que a gente tem que lembrar, é que qualquer aplicação desse tipo de produto deve ser orientado por médico, né? Independente da política de saúde pública e aplicação das vacinas. Eu tenho pacientes portadores de imunodeficiência primária, de imunodeficiência de produção de anticorpos. Esses pacientes não têm nenhum benefício de aplicação de vacina, e especialmente vacinas que utilizam a estratégia de vírus atenuado e não inativado. Nessas pessoas existe um potencial risco de eventos adversos. Assim como eu tenho pacientes alérgicos a conservantes, que é o que parece ser o principal causador dessas reações adversas que estão sendo reportadas no site de farmacovigilância da Anvisa. E a nossa orientação para esses pacientes é que eles tomem a aplicação da vacina em ambiente médico hospitalar, que tenha toda a estrutura para, em caso de reação adversa, poder prestar o socorro para o paciente. Eu não posso mostrar aqui imagens que os meus pacientes me enviaram, né, mas eu tive, infelizmente, vários pacientes que apresentaram reações alérgicas, como urticária, angedema. Aqui eu não vi nenhum caso dos meus pacientes que teve reação anafilática, mas essas reações mais graves já foram descritas, especialmente com a vacina da Pfizer, que é a vacina, na verdade, que parece ter a maior eficácia. Então, na verdade, é um tipo de reação que pode acontecer com qualquer produto, tanto médico quanto biológico, especialmente na forma injetável. Essas vacinas são aplicadas intramuscular, isso aumenta a exposição antigênica de uma forma muito rápida, e pessoas susceptíveis têm que ser socorridas prontamente. E a equipe médica, a equipe de profissionais de saúde tem que estar treinada para reconhecer as reações e socorrer. E esse me parece um pouco um problema, não só aqui na cidade de Campinas, mas na cidade das regiões, da região metropolitana. Eu tive vários pacientes que foram orientados, mesmo com uma carta especificando que esses pacientes são portadores de alergia, para saírem imediatamente do local, coisa que o que nós recomendamos é o contrário, que essas pessoas fiquem próximo, no período de pelo menos 1 hora em observação, porque é nesse período que acontecem essas reações anafiláticas. E, inclusive, para uma paciente, não vou colocar qual que foi o município, mas foi aqui na região metropolitana, foi orientado que ela fosse embora de carro, porque se tivesse alguma reação, ela não poderia ser corrida no local,
e a chegada do SAMU seria muito demorada, então, para socorrê-lo. Não dá para aceitar isso como uma conduta normal, né? Então, as pessoas precisam, a partir do momento que essa vacinação ela acelerar, ela precisa ter a correção desses problemas. Eu ainda reporto como problemas ainda sanáveis, sem grandes comprometimentos. Infelizmente, o que me chama a atenção, e aí eu vou compartilhar esse slide como o final para a discussão, e nada que a gente fizer não vai valer se não tiver essa discussão, que são os reportes da farmacovigilância da Anvisa. Eu vou tentar compartilhar de novo aqui com vocês. Infelizmente, eu não consegui dados atualizados para hoje. Estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo visualizar? Sim, doutor. Estamos vendo. Então, aqui, dos dados da farmacovigilância, entre as reações, infelizmente me chama a atenção esse reporte de 18 fatalidades com a aplicação da vacina. Isso pode ser só um nexo temporal, isso é importante ressalvar, que houve, então, uma eventualidade de um óbito, né, num período imediato após a aplicação da vacina. Então, são 18 casos para a Coronavac e um caso aqui que ele especifica a vacina, que um caso para a AstraZeneca Oxford, né, até o dia 16 de fevereiro, foi a data máxima que eu consegui puxar esses dados. Novamente, eu não estou dizendo que essas fatalidades aconteceram com um nexo causal pela vacina, existe um nexo temporal, e esses casos, obviamente, precisam ser exaustivamente investigados, né, para estabelecer se essa foi uma relação apenas temporal, né, e isso não pode ser afirmado enquanto esses casos não tiverem o seu desfecho completamente analisado. Tá? Então, o outro ponto final que eu gostaria de deixar para discussão, se discutiu muito da obrigatoriedade de vacinas, né, de uma forma que a imunização da população protegeria não só os indivíduos isoladamente, mas protegeria toda a população. Com uma vacina com 50% de eficácia, meus queridos, eu discordo absolutamente que você vai fazer uma proteção populacional, porque não existe nenhum estudo de proteção e efeito de herd immunity, que é chamada imunidade de rebanho, com uma vacina com uma eficácia nem de 50% e nem de 70%. Então, eu não descarto o benefício individual das pessoas de tomarem a vacina e adquirirem imunidade, adquirirem a defesa, que é o que todo mundo quer, mas o benefício populacional com essas plataformas vacinais que estão disponíveis e estão sendo utilizadas no momento, não existe a remota possibilidade que isso seja alcançado, né, com essas vacinas que estão sendo utilizadas agora. Então, quando os pacientes me perguntam se eles devem tomar a vacina, eu sempre devolvo, né, o que você quer fazer, o que você acha, né, do que está acontecendo. Não, doutor, eu quero tomar a vacina com segurança, o que eu preciso fazer? Se o viés do paciente é tomar a vacina, óbvio, eu oriento de todas essas condições, né, de aplicar num centro que tenha a capacidade de socorrê-lo em caso de reação,
leva uma carta explicando que é paciente que já tem, inclusive, eu tive uma paciente que já tinha tido choque anafilático com aplicação de vacina de influenza, uma profissional de saúde. E mesmo que essa carta, ela foi mandada embora do posto imediatamente, né? Então, assim, não tem muito sentido algumas coisas. Mas quando o paciente quer e ele tem a vontade, ele expressa o desejo de utilizar a vacina, né? Eu explico por sua vontade livre que você quer fazer essa aplicação, eu vou te orientar da melhor forma possível e estou à tua disposição para qualquer evento adverso, a gente fazer o tratamento adequado. E esse é um outro ponto importante. Às vezes, a utilização de remédios tentando prevenir esses efeitos colaterais imediatamente pode, infelizmente, ao contrário do que as pessoas imaginam, mascarar os eventos mais graves. Um exemplo, alguns pacientes alérgicos têm o hábito, às vezes, quando vão fazer alguma coisa errada, tipo, minha mãe é alérgica a camarão, dá para acreditar, né? Um alergista com a própria mãe alérgica. E, às vezes, ela quer comer camarão, ela toma antialérgico. Não é uma medida saudável, é extremamente perigoso. Por quê? Esse tipo de atitude pode só, na verdade, inibir as reações de aviso, né? Que é exatamente a presença do prurido, da coceira, da sensação de formigamento na boca, e eu já falei para ela, se ela continuar ingerindo camarão, pode ter um edema de glote, um choque anafilático, uma reação mais grave. A mesma coisa vale para as vacinas. Então, a recomendação é que a pessoa não utilize uma medicação antialérgica, pelo menos nesse momento previamente, muito menos o corticoide, porque ele pode, na verdade, inibir em parte a resposta imune e diminuir a eficácia de vacina, e essas medicações só devem ser utilizadas sob orientação médica na eventualidade de alguma reação. Então, nós temos muitos problemas, muitas dúvidas, os pacientes precisam ser melhor orientados e, óbvio, neste momento existe a possibilidade do benefício individual. Neste momento, com as vacinas que estão aqui disponíveis, o benefício coletivo é muito pouco provável que aconteça. E acho que isso que nós precisamos também estar discutindo. Seria isso. Tá certo, doutor Antônio José de Pinho Júnior, obrigado pela explanação, daqui a pouco a gente volta a falar. Antes de mais nada, eu queria queria anotar aqui a presença do nosso presidente aqui da OAB Campinas, professor Daniel Blinstein, quero cumprimentá-lo, fui aluno e sou fã de carteirinha, e se o senhor quiser, o senhor tem aí um tempo aí para o senhor falar com o nosso público aqui. Claro, Hidalgo, boa noite. Me desculpe o traje que não está jurídico, né? Essa hora a gente já está começando a desligar aí os motores, né? Mas fiz questão de passar aqui para cumprimentá-los a todos, a você, Hidalgo, a toda a Comissão de Direito da Saúde da OAB Campinas, aos palestrantes que aceitaram prontamente o convite para esse debate importante, fundamental e absolutamente atual, que nós, então, temos a oportunidade de ter hoje aqui pela nossa subseção. Um tema de importância mundial e me sinto muito feliz e honrado de presidir a subseção com uma comissão liderada por você, Hidalgo, que trouxe aí essa oportunidade para a gente de discutir esse tema hoje. Então, parabéns a você, a toda a comissão, agradeço também aos nossos funcionários da OAB Campinas, aos palestrantes, e em nome da diretoria, em meu nome, da Luciana, do Ivan, do Paulo e do Cláudio, eu passei aqui para deixar um cumprimento a vocês e uma boa noite de debates. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Então, antes de passar a palavra para o doutor Luciano Azevedo, se vocês que estão nos assistindo aí quiserem mandar alguma pergunta, quiser questionar alguma coisa, por gentileza, utilizem o chat, a ferramenta do chat, eu vou mediar aqui as perguntas,
porque também a gente não tem muito tempo para ficar aqui, mas, de qualquer forma, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas e aí eu dirijo aqui os nossos painelistas. Então, antes de mais nada, o doutor Luciano, o senhor está com a palavra, fique à vontade. Boa noite, Dalvo. Boa noite, Pinho, Benete, Daniel, Cíntia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço pela oportunidade de fala. É uma honra estar junto com a AB Campinas e o nosso alvo é levar informação. Chega de desinformação, é levar informação e abrir uma conversa saudável, um debate saudável. A fala do Pinho foi brilhante. Eu acho que o Pinho resumiu muito do que nós estamos pensando. E é esse tipo de fala, esse tipo de debate, esse tipo de conversa que é algo extremamente construtivo, né? A vacina é uma das terapias, é uma das formas que nós trazemos para combate dessa doença, né? Esse mal que vem assolando o mundo. E nós precisamos discutir todas as formas, todas as ferramentas, desde o primeiro dia que nós temos nos unido aqui no Brasil, nós temos nos unido em torno de toda a ferramenta que nós temos à mão no momento adequado, né? Ou seja, no começo do ano passado são algumas ferramentas, nesse momento são outras ferramentas. E eu quero trazer uma discussão um pouco mais ampla, né? O Pinho é imunologista, eu quero falar um pouco sobre as ondas, né? Nós precisamos pensar nas grandes ondas da Covid. Nós identificamos nos nossos grupos médicos e de profissionais que estão trabalhando com isso, grandes 5 ondas, né? A primeira onda é justamente a doença Covid e os sistemas de saúde, enquanto promover saúde. E nessa primeira onda, a vigilância em saúde, com a epidemiologia, e estabelecendo risco e mensurando, né, esses dados, esses gráficos tão importantes para nós, mensurando o número de internações, de óbitos, a evolução da doença em cada lugar do planeta, e aqui no nosso país, em cada região, a evolução dos testes laboratoriais, né? Acabamos de ver os testes aí, percebemos agora que fizemos acima de 35 ciclos no RT-PCR, né, o principal, o padrão ouro do diagnóstico da Covid, nós tínhamos aí 90-95% de falsos positivos, isso é um dado que a OMS nos trouxe. Então, ou seja, desenvolver nessa vigilância de saúde, nessa primeira onda, né, que é o tratamento, Covid, promoção de saúde, testes laboratoriais, a discussão da saúde do trabalhador, porque isso precisa ser discutido o tempo inteiro, deveríamos estar discutindo desde o primeiro momento a manutenção da economia e ferramentas para que as pessoas continuassem trabalhando em segurança. Não dá para parar tudo e tem muita gente em situação bastante delicada nesse momento. Nessa primeira onda, ainda identificamos o desenvolvimento científico, tecnológico, publicação de trabalhos, mensuração de tratamento, de economia, enfim, desenvolvimento científico, tecnológico. Você disse, né, quantos de nós não migramos para um home office? Quanto de mudança já não houve ao longo desse ano de adaptação para que as pessoas conseguissem trabalhar à distância, produzir à distância e, enfim, muita coisa não vai retornar como era antes. Então, o mercado já mudou. Isso é desenvolvimento, isso é tecnologia, isso faz parte da primeira onda de discussão. Nessa primeira onda de discussão, também a possibilidade de prevenção, quais são os métodos de prevenção, e aí entra a higiene, entra uma forma racional de distanciamento e uma forma racional de uso de máscara, porque, infelizmente, essa discussão já perdeu a razão faz muito tempo, nós não estamos chamando estão chamando de ciência muita coisa que não é ciência. Eu sou anestesiologista e o uso de máscara, para mim, é uma coisa fundamental, mas nós temos que discutir, e prevenção também, a vacina, né? Desde o ano passado, desde que do primeiro dia que nasceu a doença, nós já iniciamos essa possibilidade de prevenção com a vacina. A vacina é uma prevenção, é uma terapia, né? É uma terapia medicamentosa para prevenção. Assim como métodos e medicamentos e vitaminas e como melhorar a imunidade na prevenção farmacológica, de estilo de vida, de alimentação, isso também precisa ser discutido nessa primeira fase. Assim como as possibilidades de tratamento, né? O tratamento precoce já aos primeiros sintomas, e como conduzir os pacientes. Algumas pessoas vão se agravar, os tratamentos de fases mais tardias, assim como a reabilitação de pessoas que persistiram com a doença.
E nessa primeira onda que eu chamo de Covid e sistemas de saúde, precisávamos e ainda precisamos, né, porque ela não acabou e vai demorar não sei quanto tempo para acabar, a gestão de recursos. Na gestão de recursos, infelizmente, eu vejo que municípios, estados e gestores que conseguiram fazer uma boa gestão, tiveram baixos índices de mortalidade, baixos números conseguiram realmente abaixar o número de internação e de hospitalização, eles receberam menos recursos e tiveram menos privilégios do que gestores que não fizeram uma boa gestão da sua população, não fizeram um bom planejamento, tiveram um número de internação muito alto, número de óbitos muito alto e uma necessidade de terapia intensiva muito alto. Esses gestores acabaram recebendo muito mais recursos do que aqueles que fizeram a lição de casa bem feitinha, que é o que eu considero gestão de recursos. Então, se decidíssemos lá atrás fazer a remuneração por resultado, por desfecho, né, a entrega para o cliente, e no caso o cliente somos todos nós, porque todos nós somos pacientes e alvos dessa doença e de outras também, enfim, se tivessem sido remunerados por alvo, né, ou seja, menos internações, menos mortalidade geral, porque a segunda onda nós vamos falar um pouquinho disso, menos mortalidade por Covid, menos internação, menos uso de terapia intensiva, talvez nós não tivéssemos tido tanto problema ao redor do país aí. Na segunda onda, que é o que nós discutimos e chegamos à conclusão, é justamente a falta de assistência a todas as outras doenças, que nós estamos tendo problema com várias coisas, várias outras doenças estão emergindo, estão vindo doenças coronarianas, tumores, outras doenças que as pessoas não foram vacinadas para prevenção de vacinas já muito estabelecidas, muito consolidadas, não foram administradas em diversos casos, ou seja, essa falta de assistência é essa segunda onda de problema que nós precisamos discutir. A terceira onda é justamente a cronificação, né, da Covid e o pós-Covid. Nós estamos vendo bastante doenças associadas ao pós-Covid e a dificuldade de diversas especialidades em conduzir e tratar esses doentes. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Nós precisamos discutir. A quarta onda, né, a quarta fase, o quarto target point que nós precisamos discutir é a saúde mental das pessoas, né? As pessoas estão vivendo em um pânico muito maior, uma onda de pânico muito grande, as pessoas não sabem muito bem como agir, porque o excesso de informação, o excesso de discussão, o excesso de desinformação junto com tudo isso, deixa as pessoas muito confusas, né? Ou seja, além de perder o emprego, além de ficar numa situação muito difícil, além de saber se você pode ou não pode encostar no próximo, qual a distância que você tem que andar, tem tratamento, não tem tratamento, vacina funciona, não funciona, está morrendo gente por causa da vacina, não está morrendo, enfim. Eu vejo a saúde mental sendo afetada e temos aumentado aí o número de quadros depressivos, de suicídios, e para mim essa discussão, sabe, de não tem tratamento, é uma briga que nós tivemos ao longo desse ano, essa briga muito boba que nós tivemos, para mim muito deletéria que nós tivemos ao longo do ano, e estamos tendo agora, né? Quem é a favor de vacina não é a favor de tratamento, quem é a favor de tratamento, logo os primeiros sintomas, não é a favor de vacina. Isso é extremamente deletério. Todas as terapias precisam ser utilizadas. Então, para mim, faz parte dessa fase, desse target point de discussão, a saúde mental. E o último ponto de discussão é justamente a saúde, o emprego, né? A empregabilidade, como nós precisamos fazer para retornar ao mercado de trabalho. Eu não acho que a vacina é a única forma de você retornar o mercado de trabalho. Eu quero compartilhar aqui, o Pinho compartilhou um trabalho, eu quero compartilhar aqui a tela para mostrar alguns pequenos gráficos aqui. Isso aqui é de agora, né? Esse daqui é o que está acontecendo, né? Número de casos semanais em cima, né? Número de casos, desde a primeira semana até agora, em janeiro de 2021. E o número de óbitos no Brasil, né? É o que aconteceu, número de óbitos no Brasil. Aqui no estado de São Paulo, então, no Brasil, nós tivemos aí 2,43%, né, de óbitos por caso. É isso que aconteceu no Brasil.
No estado de São Paulo, o gráfico seria esse, número de casos versus número de óbitos, e com algo em torno de 2,93% de porcentagem de óbito. Em Manaus, que teve aquela primeira onda, que foi bastante triste, né? Logo no começo do ano, foi muito triste o que aconteceu na cidade de Manaus. Muitas pessoas morreram, e agora, no final do ano, agora eu tive em janeiro em Manaus, eu fui para lá e pude ver, logo no comecinho de janeiro, o que aconteceu, inclusive a discussão dessa cepa nova, isso é uma discussão, mas esse é o gráfico de mortalidade ali na cidade de Manaus. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Casos semanais versus óbitos semanais ao longo do ano. E aqui em Belém do Pará, né? O gráfico de Belém do Pará ao longo do ano é muito semelhante ao gráfico do estado do Amapá, quem tiver curiosidade de dar uma olhada no estado do Amapá, que é um estado que tem pouquíssimos recursos, distante de praticamente tudo, a logística lá é muito difícil. Aconteceu isso. E o que está acontecendo? O que está acontecendo em Belém do Pará? Por que isso está acontecendo? Como em Israel, nós estamos tendo um grande sucesso com uma vacina de eficácia bastante alta. Algo aconteceu em Belém do Pará e aconteceu no estado do Amapá, e essa discussão também precisa ser feita de maneira construtiva. Então, no tratamento, na prevenção, existem outras formas de você abordar essa doença que deixaram de ser discutidas e estão sendo até colocadas em segundo plano e até algumas vezes ridicularizadas, mas esse é o gráfico da cidade de Belém, e quem for procurar o estado do Amapá está exatamente assim, onde os gestores estão fazendo vigilância, eles estão fazendo desenvolvimento, utilizando todo o conhecimento agregado, eles estão fazendo prevenção com todas as ferramentas que eles têm, assim como estão tratando logo precocemente os seus pacientes. É uma doença que tem tratamento, funciona para todo mundo, óbvio que não, mas para a maioria das pessoas funciona. Nós temos sucesso bastante grande com o tratamento precoce, o tratamento da doença um pouco mais avançada, nós já aprendemos ao longo do ano o manejo dessa doença, assim como a gestão de recursos, né? Então, os gestores que não estão fazendo uma gestão adequada dos seus recursos vão precisar, e vocês da OAB, nós todos contamos com vocês, que esses gestores eles sejam impelidos a discutir esse tipo de... por que isso está acontecendo nas suas regiões. Em relação às vacinas, eu acho que o Pinho já colocou tudo muito bem colocado. A discussão que nós precisamos ter é que é um tratamento, é uma terapia experimental, nós conseguimos comprovar a eficiência, a eficácia delas, e agora estamos testando a segurança, né, a longo prazo. No curto prazo já vimos, nós estabelecemos bem os padrões de segurança, agora no longo prazo nós também vamos precisar entender, nós precisamos sim utilizar todos os recursos, e a vacina é um deles, estratificar, e como o Pinho falou, conversar com os médicos, cada paciente decidir junto com os seus médicos, estabelecer os seus riscos. Por exemplo, eu acho que a Cíntia vai falar um pouco sobre crianças, mas crianças não tendo muito pouco problema com a doença, um índice de mortalidade baixinho, um índice de desfecho desfavorável muito baixo, da ordem de menor do que 0,007%. Nós ainda não testamos, né, as vacinas de maneira adequada e em número suficiente nas crianças, né, em gestantes. Então, quem está tendo problema maior com a doença são os mais idosos estão tendo uma mortalidade muito maior. Então, assim, eu acredito, os pacientes, junto com seus médicos, estabelecendo um canal de conversa, de discussão, estabelecendo o seu risco e o nível de segurança que nós temos com as vacinas hoje, é o melhor caminho para que a gente possa, e o desejo, né, a liberdade, olha, eu quero ser tratado com essa terapia, eu entendi que eu tenho um risco muito maior com essa doença, eu acredito que o risco supera em muito o não entendimento completo da segurança de determinada plataforma vacinal, e são várias plataformas vacinais, e aí junto com o seu médico decidir se ele vai ir para essa terapia ou não. O que está acontecendo é que nós não estamos tendo liberdade. Alguns pacientes, como o Pinho falou, que não só com essa vacina, mas com outras vacinas, tem outras plataformas vacinais para outras doenças, tem problemas anafiláticos, alergias graves e problemas graves que os impedem de fazerem uso desse tipo de terapia. As pessoas estão ficando numa situação difícil, porque quantos funcionários não estão sendo impelidos obrigados a optar por essa única forma de tratamento, sendo que eles têm problemas individuais que
praticamente impossibilita eles de utilizarem essa forma de tratamento. E vários contratos de trabalho, várias empregadores estão colocando como condição sine qua non para que as pessoas continuem trabalhando, que elas sejam vacinadas nesse momento, né? Nesse momento que nós ainda estamos no uso emergencial dessa terapia. Então, nós precisamos abrir essa discussão. Isso é muito sério, isso está acontecendo, e eu espero que os nossos advogados e o nosso pessoal da Defensoria, assim como o Ministério Público, esteja bem ciente disso e utilize as informações aqui coletadas, como de outras discussões que vocês estão fazendo, para que, em primeiro lugar, a liberdade de escolha das pessoas seja assegurada, a liberdade de atuação do médico, né? Que a gente possa atuar com liberdade para conversar com nossos pacientes e individualmente decidir com cada um qual o melhor tratamento para eles, e que a gente consiga vencer essa guerra de narrativas que tem sido disseminada mundo afora, né? Que a gente consiga voltar, desjudicializar a coisa toda e dar liberdade para que a gente possa trabalhar junto com nossos pacientes e escolher junto com eles a melhor forma de terapia, de tratamento, de prevenção e até de uso das vacinas e escolha dentro das plataformas vacinais qual a mais adequada para cada pessoa. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado mais uma vez e fico à disposição para as perguntas. Obrigado, doutor Luciano. Desculpa, eu estava aqui tentando ajudar a doutora Cíntia a voltar aqui, ela tinha saído da nossa plataforma aqui, aí a gente estava tentando ajudar aqui, ainda bem que ela voltou. A doutora Cíntia é pediatra, reumatopediatra, vai trazer também as suas considerações, principalmente sobre a questão das vacinas nas crianças, né? Da importância disso e também os benefícios, né, com a vacinação para elas e também para a sociedade como um todo. Fique à vontade, doutora Cíntia. Boa noite. Queria agradecer o convite por estar aqui mais uma vez reunido com esses excelentes médicos de Campinas e vamos falar um pouquinho da parte pediátrica, né? Como o Pinho já introduziu, vacina foi um dos grandes diferenciais da tecnologia médica, né? A vacina realmente mudou a história de muitas doenças, né? Começando pela varíola, todo mundo deve ter conhecido alguém que teve poliomielite, sequela de poliomielite, né? Era também uma desgraça, também era um estresse por um respirador, as caixas, enfim. Muita gente morreu, muita gente ficou sequelada, e hoje em dia a gente estava quase zerando a poliomielite. Enfim, é muito, 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 muito raro. Tem alguns anos que não se tem relato de paralisia flácida no Brasil. O sarampo já era considerado também erradicado no Brasil, quer dizer, não no mundo, mas aqui no Brasil a gente também não tinha experiência em sarampo, e várias outras vacinas que vêm sendo introduzidas no calendário e mudaram, né? Mudaram a história da doença. Então, por exemplo, eu costumo brincar que por alguns meses ou anos, poucos, eu não sei ver sarampo. Eu não peguei o boom de sarampo. Quando eu estava já na faculdade, foi já depois que a vacinação de sarampo, depois que já havia um PNI bastante bem desenvolvido, né? O Plano Nacional de Imunização Brasileiro é um dos melhores do mundo, isso é fato. A gente tem um dos planos mais completos disponível para a população a custo zero, né? E existe pouca diferença em criança, pelo menos, que a gente possa fazer hoje em dia fora do calendário oficial do Ministério da Saúde. Cada vez menos. Hoje em dia, praticamente, muito pouco. Nós, um pouco mais antigos, a gente também viu muita meningite por pneumococo, pneumonia, muita criança falecer por hemófilos. Doenças essas que também
não desapareceram, mas a gravidade desses casos e a perda dos pacientes por conta dessas doenças reduziu em muito, em muito. Mudou a história de várias doenças. A varicela é outra. A varicela é uma vacina que ela foi fabricada há mais de 20 anos, mas ela entrou no calendário vacinal apenas há 6, 7 anos. Então, no calendário do Ministério da Saúde. Então, hoje em dia, também varicela é uma coisa rara. É raro você ver uma varicela, é raro você internar uma varicela. Então, são exemplos de sucessos de vacinação. É super importante vacinar a criança, né? Não consigo entender como a gente pensa em não vacinar se existem milhares de provas de que a vacina é muito boa. Acho que pelo fato de que as pessoas não verem mais essas doenças, elas acham que as doenças não existem, que os vírus não circulam. Então, para que eu vou vacinar? Aqui, todo mundo, principalmente nos países, né, nas cidades um pouco melhores desenvolvidas, as pessoas com mais recurso, com saneamento básico, com uma estrutura, né, de melhor limpeza, melhor descontaminação, enfim, menos contaminação. E aí elas esquecem que as doenças existem, né? Elas esquecem da história e acham que, para que eu vou vacinar? Só que a maioria das doenças que a gente fabricou vacina, que a gente foi atrás da vacina, porque eram doenças de muito impacto social, de muita mortalidade. E, às vezes, se não tinha mortalidade tão alta, mas tinha uma morbidade muito grande. E é o que a gente está vendo agora com, né, a doença que se instala. Então, num primeiro momento, lá atrás, quando a doença apareceu e ninguém sabia nada, se rotulou, né, se tirou pela lógica da epidemia de H1N1, outra vacina que chegou e modificou. O surto em 2009 foi importante, as pessoas não lembram, mas os médicos que estavam ali, foi um surto importante, só não teve essa exagero de terrorismo e de, enfim, as pessoas perderem um pouco a noção da lógica e da realidade e quererem tomar atitudes independente de trabalhos, independente de ciência, né? O lockdown generalizado, ele não está embasado. Deveria ser feito isolamento vertical. Isso está mais do que sabido, isso é óbvio, é claro para os médicos que raciocinam um pouco do que está acontecendo e não politizaram a doença. Então, assim como H1N1, se imaginou que as crianças fossem um grupo de risco. E o desenrolar da coisa mostrou que as crianças não são um grupo de risco. As crianças mal adoecem. Ou elas são completamente assintomáticas ou elas são oligossintomáticas. Ela tem pouquíssimos sintomas. E o desfecho ruim das crianças é extremamente raro, como também já citado pelo Dr. Luciano. É algo em torno de 0,007. Isso é um número ínfimo. E também, hoje em dia, com o que a gente já conhece dos medicamentos que a gente pode usar, a gente pode intervir nos casos, caso necessário. A gente pode tratar as crianças com tudo que a gente trata o adulto da mesma maneira, e as complicações. Então, a gente também pode inibir esse desfecho com o tratamento. Como já dito também pelos colegas, mas é bom reforçar que, vacina e tratamento não são antagônicos, não se disputam, elas andam juntos, né? A gente vacina para prevenir e a gente trata quem, por acaso, adoeceu, apesar de ter vacinado, ou porque ainda não foi se vacinado, porque ainda é uma coisa nova. Então, vacina e tratamento andam juntos. Uma coisa não exclui a outra, elas não são excludentes em momento algum, em nenhuma dessas vacinas que existem, nenhuma dessas doenças. O que pode acontecer é que algumas doenças nem tratamento existem. Então, a única chance que a gente tem de prevenir é vacinando,
por exemplo, a raiva. Não existe tratamento para raiva. Tem que ser vacinado, existem ali os critérios. Então, não se tem como, né? A gente teve casos de raiva no Rio de Janeiro recentemente, agora em 2020, né? Casos na cidade. Então, de pessoas que tiveram acidentes até com animais, tipo morcego, e não valorizaram, não buscaram e não vacinou. E a gente teve desfecho fatal, um adolescente. Foi um caso que, aqui no Rio de Janeiro, levantou muita raiva, né? E aí a gente voltou a estudar e reviu os protocolos, as coisas estão mudando. Acredito que nessa leva de novas medicações que estão sendo estudadas para os vírus, né? Junto com toda essa pesquisa do Covid, até se comece também a pensar na raiva. Porque, como ela é raríssima, talvez não tenham se investido em descobrir um tratamento específico. Mas, hoje em dia, a gente tem muitos antivirais que não existiam até 30 anos atrás, 20 anos atrás, certo? Então, talvez isso possa criar um tratamento. A febre amarela é outra doença que não tem um tratamento específico. Tivemos surto de febre amarela no Brasil por cerca de 3, 4 anos até o ano passado, final de 2019 para cá, a gente não teve. Talvez a vacinação ampla que tenha ocorrido tenha ajudado, né, a gente a afastar o risco da febre amarela se tornar da cidade, né, vir para a área urbana. Não tem nenhum médico no Brasil exercendo a medicina que tenha visto uma febre amarela na vida, porque se ela foi erradicada em 1941, 42, agora não me recordo, para o médico que viu a febre amarela, ele teria que ter nascido no início, quer dizer, ele tinha que estar com uns 110, 120 anos. Então, eu posso afirmar que não existem médicos que saibam que tenham visto febre amarela no Brasil até a década de 40. Nós reaprendemos, já fomos estudar uma doença que era também citada por alto. Apesar de não ser assim, nós não termos visto febre amarela anteriormente, como ela tem muita semelhança com a dengue, que algumas outras doenças, a gente também conseguiu resolver. Então, todo esse discurso é para mostrar que assim, a vacinação é extremamente importante no indivíduo e começa pelas crianças. Quanto mais completo a gente consegue fazer a vacinação das crianças, menos elas vão estar expostas às doenças. Eu, recentemente, assim, um ano atrás, também vi uma meningite pneumocócica horrorosa, uma pneumonia e uma meningite horrorosa, num bebê de 30 dias, que evoluiu para a diálise, e, enfim, acabou saindo, mas fez muita lesão neuronal. E qual foi a questão? Que com 15 dias de vida, a criança já estava passeando no shopping, no carrinho, no colo. E aí eu achei, caramba, as pessoas até... Quem pega um cachorro hoje em dia, cachorro de raça, não deixa o cachorro na rua por 2 meses, às vezes por 6 meses, mas vai passear com o filho no shopping. Então, é meio complicado, gente. Vacina, a gente não pode dar mole, a gente não pode relaxar com a questão da vacina. Os vírus e as bactérias estão por aí, e aqueles imunossuprimidos, principalmente os que não têm anticorpos, eles vão fazer uma doença muito grave, muito, muito, muito grave. E, em relação ao Covid, né, as crianças não são foco, não são grandes transmissores, não são culpados por transmitir para as outras pessoas e estão sofrendo muito de estarem presas em casa, deixando de desenvolver, de se relacionar com as outras pessoas, adquirindo e apresentando doenças neuropsiquiátricas, emocionais, psicológicas. Então, assim, as crianças precisam ser vacinadas e precisam perder esse medo da doença, porque nós também já temos como tratar. Temos excelentes resultados nos últimos 10, 11 meses que o grupo está tratando. E
não tenho como, assim, a pergunta, né, sobre, mas qual vai ser a vacina que vai ser usada na criança? Isso eu também não tenho como responder. Por quê? Porque não temos pesquisas ainda, né? As pesquisas foram feitas em indivíduos a partir de 16 anos de idade, algumas vacinas, sendo que ela está liberada apenas para maiores de 18. Já existem estudos de pesquisa pelo mundo afora com a faixa etária menor do que 16 anos. Essa semana eu vi alguma coisa na mídia, uma reportagem, enfim, sobre pesquisas que devem iniciar a partir de 6 anos de idade. Não sei detalhes para poder comentar, mas, assim, as pesquisas vão acontecer, né? Eu gosto de falar muito no hospital o seguinte, né, que todo mundo, mas antes a criança era grupo de risco, agora não é. Antes o asmático era grupo de risco, agora não é. Gente, nesse ano nós aprendemos que o que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. E eu acho muito curioso, algo que não entra na minha cabeça, que os médicos queiram tratar uma doença nova, desconhecida, que ninguém sabe o que fazer, com um trabalho científico duplo cego, randomizado, nível extra. Isso é impossível, isso vai ter daqui a muitos anos, isso não pode, isso é uma guerra. E aí eu pergunto, como começou a medicina? Qual é a história da medicina? Qual é a história da vacina? O Jenner lá que descobriu a vacina. É observação. Então, você vai ler um artigo, esse artigo é observacional, mas a medicina é observacional. O início da medicina é observacional. Basta você ter um paciente que te cause estranheza e que te ligue, né, a luz na sua cabeça, ou funcione como a maçã do Newton, que caiu da árvore e ele teve um insight, teve uma brilhante ideia e descreveu as leis de Newton, para que você persista na pesquisa, para que você tente provar uma hipótese que foi criada a partir de uma observação. Então, a medicina, a ciência, ela parte da observação e da observação individual. Depois disso é que você vai conversar com um, conversar com o outro. Em reumatologia, eu trabalho muito com doenças raras, que você não tem grandes grupos de trabalho. Então, existem os estudos multicêntricos hoje em dia, graças à internet, né? A troca de informações, se cada um tiver 5, 6, 10 pacientes de determinada patologia e você junta isso no mundo inteiro, você consegue tirar algumas semelhanças, algumas diferenças e testar medicações, né? E testar tratamentos. Mas na reumatologia é basicamente off-label. Tudo na reumatologia é quase que off-label. Então, eu não entendo essa dificuldade das pessoas entenderem que remédios são reposicionados. Gosto de falar também, falando um pouco de medicação, que o reposicionamento também é outra das grandes que me causa, assim, estímulo na medicina. Quando você tem, né, o Viagra, o sildenafil, que é usado com, hoje em dia, uma conotação diferenciada, mas que ela foi criada para hipertensão arterial pulmonar. Então, você vai ter uma idosa de 60 anos de idade com hipertensão arterial pulmonar tomando sildenafil. E eu, fazendo pediatria, 10, 12 anos atrás, a gente teve um embate no hospital para provar, inicialmente, que a gente precisava usar sildenafil num recém-nascido, que eu precisava usar sildenafil numa criança de alguns meses de idade conectada ao respirador com uma síndrome congênita e que estava com hipertensão pulmonar. Então, a gente teve que, claro, pegar artigo, pegar material para ir lá e dizer, olha só, isso aqui é remédio para o neonatologista. Eu preciso que seja liberado para mim. Né? Então, a medicina é assim, ela começa pelas observações, pelos off-labels, pelos testes. Então, não entendo a maioria dos médicos como se eles quisessem estar na salinha deles, né? Entrar na internet, baixou ali,
está pronto. Gente, tem um trabalho, tem uma pesquisa, tem uma guerra acontecendo, tem uma guerra mundial contra uma doença, né? Oxigênio acabando, leitos acabando, gestões mal feitas, concordo com tudo que o Luciano falou. A gente sabe de gestões de pessoas que realmente estavam adorando o grande número, ou até fake grande número de internados para poder receber mais dinheiro. Então, isso deturpa totalmente o tratamento. Então, é a mesma coisa com o tratamento do Covid, né? Reposicionamento de vários, né? Remédio para alopécia, para quem é calvo, para careca, que é um remédio usado para pressão arterial. Agora tem um remédio usado também para pressão arterial e para taquicardia, para bloqueio, que você usa o propanolol para tratar hemangioma congênito. As pessoas, uai, mas recém-nascido, com resultados excelentes. E todos eles foram o quê? Estudos de casos isolados. Então, nem tudo a gente vai conseguir um trabalho, nem tudo a gente vai conseguir um trabalho na velocidade que a gente queira, e muita coisa vai ser, com o tempo, ser conduzida. Então, as vacinas são necessárias, as vacinas vão mudar a história da doença e as vacinas vão sempre andar junto com as terapêuticas. A não ser que você erradique completamente do mundo aquilo, você vai ter risco das doenças reaparecerem, né? A globalização leva, hoje em dia, as doenças para todos os lugares. Me causa estranheza também ouvir no rádio, ouvir na televisão, na mídia que quer deturpar. Encontraram não sei quantos casos da variante amazônica, agora a variante brasileira, no Rio Grande do Sul. Não fizeram lockdown, não bloquearam a região do Amazonas. Transferiram os pacientes para o Brasil inteiro. Então, o sistema que foi usado vai ter rapidamente ser disseminado, porque não houve ali o isolamento, que deveria ter sido contido. Isso é epidemiologia básica. Qualquer livro básico de epidemiologia, o filme Superstar, vai mostrar isso, entendeu? Então, assim, muita coisa mal organizada e deturpada por gestão, pessoas politizando tratamento, remédio, doença, vacina, médicos que, infelizmente, não param para eles lerem os dados e interpretarem. O Antônio também falou no tal trabalho, né, que queria difamar a hidroxicloroquina. Desde o dia que aquele trabalho saiu, o nosso grupo, enfim, as pessoas que estavam lendo, que você começa a ler, primeira coisa que você vê isso aqui está errado. De onde veio isso? Como assim? Que informação é essa? Está errada, a estatística está errada. Então, não adianta você olhar só o abstract e a conclusão. Você tem que ler o artigo, interpretar criticamente. O médico é ensinado, deveria pelo menos ser ensinado, a olhar criticamente e a interpretar criticamente o que é publicado. Porque nem tudo, infelizmente, é real. O trabalho da MMR e do autismo era fake. Isso você vê, isso aconteceu há mais de 20 anos atrás. Então, fake news, inventar coisas, as pessoas quererem se promover, infelizmente, é um defeito da raça humana. E se a gente não tiver um olhar crítico, não parar para ler, para pensar de outra maneira, não tem como. Não tem como ninguém chegar e dizer não existe tratamento para Covid. Isso é um absurdo. Você pode dizer não existe medicação antiviral específica para aquele vírus, criada para aquele vírus, mas que não existe tratamento, não é verdade. E sobre as vacinas, a mesma coisa. Vamos ter efeitos colaterais? Provavelmente. Graves? Não sei. Isso, daqui a 10 anos, a gente vai ter quantas vacinas no mercado? 2, 3, 10? Qual vacina que a gente vai usar para o idoso? Qual vacina que a gente vai usar para a criança? Qual vacina que a gente vai usar para o imunossuprimido? Então, isso é uma coisa também muito interessante, porque a gente
a maioria das vacinas você tem uma vacina, você não tem opção de escolha. E com o Covid e essa pesquisa, né, enorme, a gente talvez tenha, no final, daqui a alguns anos, 3, 4, 5 vacinas que a gente vai escolher em qual momento o médico vai indicar para esse ou aquele paciente. Como também dito muito bem, tratamento e vacina, muitas vezes você tem que, na medicina o tempo todo, é risco-benefício, gente. Risco-benefício. Isso faz parte 24 horas por dia do pensamento do médico. E a maioria dos tratamentos tem que ser conversado com a família. E tem que ser conversado exatamente. Aonde você trabalha? Você trabalha num banco, atrás de não interage? Você trabalha na unidade de saúde que interage com todas as pessoas, né? A discussão também, porque não estão seguindo as recomendações da vacina, porque vacinaram pessoas que não médicos, mas que trabalham no hospital. Gente, qualquer pessoa que trabalha no hospital vai do segurança, do atendente, do recepcionista, do faxineiro, do leve-trás, ele se expõe ao vírus. Então, realmente, ele tem que ter uma prioridade sobre outros grupos, porque a exposição dele é muito grande. Não é igual a do médico? Talvez, mas... E a faxineira que limpa o CTI? E a faxineira que descontamina o leito do CTI? E a faxineira que limpa a emergência? Alguém já pensou nisso? Tem que pensar. Em 2019... Doutora Cíntia, deixa eu só acho que... Para finalizar. Está interessante, e aqui tem uma pergunta aqui no chat que eu queria já direcionar, já que eu acho que... Ok. Está falando, a doutora Vivian Camargo perguntou qual é a sua posição sobre o retorno às aulas de educação infantil e ensino fundamental nesse contexto. Eu acho que vai de encontro e conhecer a sua... A gente até já fez um encontro desses com esse grupo aqui, mais o Márcio. A posição da maioria, acho que... tudo bem, não pode ser que é uma coisa unânime, né? Todo mundo. Mas da maioria das pessoas que estão tratando, que estão convivendo diretamente. E a posição da sociedade de pediatria, dos pediatras que a gente convive, é a favor do retorno às aulas. As crianças não são um grupo de risco, as crianças não são responsáveis por transmitir a doença, não são elas que transmitem, entendeu? As crianças pequenas, quanto menor a chance dela adquirir, menor a chance dela adoecer, menor a chance dela transmitir. E o prejuízo no desenvolvimento cognitivo dessa criança é muito grande. É muito, muito, muito grande. Não digo nem a questão assim, não é a questão se ela vai saber somar 2 mais 2, é a questão se ela vai ter coordenação, se ela vai socializar. Alguém já imaginou a máscara? Uma amiga estava falando esses dias, gente, eu estava com um bebê lá e tal, e o bebê me olhando, né, tratando. Pô, eu tirei a máscara e ele começou a interagir comigo, porque ele começou a ver meu rosto. Então, você tem um recém-nascido que não vê o teu rosto. O quanto isso é prejudicial? Você não vai saber ler a face. As crianças não estão interagindo. Tem crianças com ideação suicida, deixando bilhetes e externando que viver sem amigos não vale a pena ser vivido. Eu já vi situações, uma criança de 6 anos de idade externando isso. Entendeu? Então, assim, o risco é muito maior, e nas crianças também. Conversa com qualquer pediatra, com qualquer psiquiatra, qualquer psicólogo, eles vão estar de acordo com o retorno, porque a gente está vendo. Simplesmente eu passei a ter que prescrever antidepressivo em adolescente, o que eu nunca na vida tinha feito. Porque não é a minha área, mas que você tem que agir, até porque não dá para você encaminhar, porque está tudo fechado, está tudo bloqueado. Como dito também, a terceira onda, né? A terceira onda é os cânceres que perderam o time em diagnóstico e tratamento. Tuberculose. Eu estou com uma criança internada,
a mãe chegou para a gente, a mãe com uma caverna e miliar ao mesmo tempo. E aí a criança desnutrida e todo mundo criticando a mãe. E aí eu falei, gente, vocês perceberam o tamanho da lesão pulmonar que ela está? Ela está doente, ela está inflamada, ela está defiando. Como é que ela vai dar mamar para um bebê de 3, 4 meses de idade se a mãe está lotada de tuberculose? E assim, as pessoas isoladas. Então, assim, existem milhares de enfoques que a gente pode desenrolar justificando o retorno às aulas. Né? O retorno às aulas, até a questão social. A pessoa que tem uma condição social melhor consegue ter aula online, consegue arrumar um explicador para o filho, tem brinquedo dentro de casa, tem uma casa razoável, tem uma internet, tem um Netflix. E a população de baixa renda, que mora numa comunidade e que precisa da escola para comer. Precisa da escola para ela ficar algum tempo em algum lugar enquanto a mãe trabalha. Ontem eu atendi uma paciente que história, né? Mãe, quantos filhos você já teve? Mano, eu tenho 5 filhos. Aí ela, não posso fazer nada desde que começou a pandemia. De que esse povo está vivendo? O que eles estão comendo? Eles são funcionários públicos que têm o teu salário garantido? Né? O pessoal, enfim. Então, existem milhares de enfoques que justificam o retorno às aulas. E existem trabalhos também pelo mundo inteiro aí sendo divulgados quase que semanalmente, provando que o retorno às aulas não aumentou o índice de infecção em crianças, provando que não há risco. Ah, mas fulano ficou doente. Não significa que 0 vão adoecer, mas significa que não vão ter riscos, desfechos fatais. Né? Claro que a gente vai ter que tomar cuidado, uma limpeza aqui, uma limpeza ali, mas até quanto à questão do isolamento, tem que ser uma coisa vertical, gente. Né? O uso da máscara também tem que ser rediscutido. Você andando na rua sozinho, para que você vai ficar com a máscara na cara? Eu chego em casa todo dia, passo pela portaria, tá lá isolado, o porteiro sozinho, não chega ninguém perto dele, ele 24 horas com aquele negócio na cara. Por que ele não pode abaixar e usar na hora que alguém chega, se for falar com ele? A pessoa sozinha dentro do carro, no próprio carro fechado, de máscara. Eu não consigo. Meu neurônio não bate. O meu neurônio está com defeito, porque ou o meu neurônio está com defeito ou essas pessoas estão com defeito. E o pânico né, que gira em torno disso é gigante. Né? Eu fico vendo a mídia, né? A grande mídia, os erros que eles fazem, as fake news que eles criam, ridiculamente. Essa semana eu estava ouvindo a repórter de uma grande rede. Os Estados Unidos atingiu 500 mil mortos. Aí eu parei e pensei, os Estados Unidos hoje tem 511 mil mortos. Ele atingiu 500 mil mortos 6 dias atrás. Que notícia é essa? Que atualização é essa? Ela está dando uma notícia velha. Eu olho os dados e vejo. Então, assim, as pessoas simplesmente repetem. Ah, não, isso não funciona. Por quê? Porque a sociedade tal diz que não funciona. Tá, mas e esse artigo que diz que funciona? E esse artigo que diz que funciona? E esse artigo que diz que funciona? Não, mas a sociedade tal diz que não funciona. Ah, mas tem um monte de artigo que diz que não funciona. Tá, aí você tem 300 artigos. 50 falam contra, 250 falam a favor. Aí você vai ler os que falam contra. Tabelas erradas, informações erradas, conclusões manipuladas. A questão do P005 é algo que antigamente a gente aprendia isso na faculdade, pesquisa, lê artigo e tal, não sei o quê, papapá. Não é P005, não é P005. Aí outro dia eu parei agora na pandemia com uma coisa óbvia, né? Pô, P005 significa que 5% de falha, 95% de sucesso. Tá. Mas se eu tenho 6% de falha e 94% de sucesso, aquele remédio não presta? Gente,
Isso é ridículo. As pessoas não sabem nem o que é o P005, o que ele significa. Porque elas estão esquecendo que o P006 te dá 94% de eficácia. Se toleram vacina com 50% de eficácia, não podem tolerar um remédio com 90%, porque não é P005. Não tem lógica, não tem neurônio que, como um colega jornalista falou esses dias, basta ter 10 neurônios. Se tiver mais do que 10 neurônios, já dá para resolver essa conta. Lê, aí você lê, tem esse dado, aí você vai ver a conclusão que o autor colocou. O medicamento não serve para isso. Não é assim. O medicamento serve, sim, ele não atinge o P005, mas ele tem tantos por cento de eficácia. Simples. Tem que ensinar de novo esse pessoal a escrever, a interpretar, a ler. Acho que está faltando aula básica na faculdade. Sinceramente, coisas que eu aprendi 30 anos atrás e não mudaram, porque não muda, né? O conceito matemático não vai mudar. É muito difícil você discutir com essas pessoas. É muito difícil você querer a pessoa te esfregue na cara um trabalho. Aqui, está dizendo que não funciona. Aí você fala, olha só, eu estou falando de tratamento ambulatorial, esse trabalho fala de tratamento hospitalar, doente grave. Não, mas está tendo aqui tratamento precoce, eu falei. Tratamento precoce em paciente internado? Paciente internado não é precoce. Então, falha de conceito. Quer dizer, começou errado, vai terminar errado. Se pegar todos esses trabalhos, e muita gente nos nossos grupos, e colegas, amigos, param e leem, e você vê que está cheio de erros. Então, assim, para concluir só... Não, enfim, a conclusão é que assim, está totalmente deturpado e gostaria que as pessoas deixassem de ser políticas e terem torcida e passassem a ser técnicas. A única torcida que eu permito é a torcida hoje para o Flamengo ser campeão brasileiro. É isso aí. Tá certo. Doutora Cíntia, muito obrigado pelas suas palavras. Vou passar rapidamente aqui também para o meu colega aqui de comissão, o médico e advogado, doutor José Walter Benetti Júnior. O senhor tem a palavra. Fique à vontade, doutor. Coube a mim a parte que, a princípio, para os advogados vai ser a menos interessante. Mas eu gostaria de colocar uns slides só para a gente começar a conversar, na verdade, sobre quais são os parâmetros, quais são as balizas para a discussão, do ponto de vista bioético e jurídico. Tá aparecendo? Não, o senhor tem que apertar o botãozinho verde ali, o share screen. Eu já apertei. Ah, é? Então teria que mudar. Você precisa pôr na tela inteira. Apareceu? Walter. Não, ainda não. Aperta embaixo, depois em cima, na tela aparece em cima de novo. Você tem que pôr tela inteira, você tem que pôr o slide na tela toda. Aí do Zoom. Não, eu coloquei share aqui. Dá um enter. Ainda não. Um enter em cima do slide, dá 2 cliques em cima do slide. Não está entrando. Foi? Agora foi. Agora sim, agora foi. Tá, agora está melhor, né? Então, desculpa a falha técnica aí, porque a gente está testado antes e acabou, na hora H, não funcionando. Mas a ideia, né, assim, se me permite, antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma singela homenagem a um colega de turma. O William, nós fizemos faculdade junto, entramos na faculdade ao mesmo tempo, ele se formou um pouco depois, ele veio a óbito semana passada, em Indaiatuba, onde ele era intensivista.
55 anos, casado, 2 filhos. Infelizmente, ele aumenta os números, né, dos mais de 250 mil brasileiras, no caso dele, estrangeiro residente no Brasil há mais de 30 anos. Então, só uma homenagem por ter sido um colega de turma. O que a gente vai conversar? Na verdade, são as bases bioéticas e jurídicas, né? Essa pandemia trouxe muito claramente para nós a rediscussão de que nós vivemos no mesmo mundo e convivemos nós e outros seres vivos. E isso faz com que cada vez mais entremos em contato com novas cepas de vírus, novas cepas de micro-organismos que podem nos trazer doença. E pela globalização, né, como colocado, hoje é inegável que essas novas variantes de doenças infecto-contagiosas, elas podem atingir o mundo todo, né? Nós vivenciamos a pandemia do H1N1, né, há pouco tempo, logo após esse evento que se começou a discutir as medidas de controle internacional, em 2005, né, onde foi editado pela Organização Mundial de Saúde, formas de trabalhos conjuntos. Mas uma coisa que é inegável, que nós temos que pensar, né, nós somos um animal que está dentro desse ambiente. E o que nos difere, o que nos faz diferente de todos os outros animais? Não é a comunidade, viver em comunidade. Vários animais vivem. Não é a empatia, porque muitos animais demonstram empatia. A principal questão que nos diferencia na nossa evolução é a cultura. E a cultura, o mundo da cultura, é algo criado por nós, seres humanos, para permitir que nós vivemos em comunidade da melhor maneira possível. Desse mundo cultural faz parte o direito. E é interessante que o direito é a ciência do dever ser. Na verdade, é como a sociedade, como a população, como o povo deseja viver. Ele cria as normas do bem viver em comunidade. E, historicamente, isso vem avançando. E um marco histórico, né, acabou sendo, né, uma teoria, a teoria contratualista, mas o que? Nós, como seres humanos, fizemos um pacto social, pacto entre nós mesmos. Nós demos uma parcela dos nossos bens, uma parcela da nossa liberdade para uma figura, e essa figura é o Estado. E esse Estado foi pensado para quê? Para que possa nos dar segurança enquanto povo. Não foi gratuito a minha entrega de parcela de liberdade, nem parcela de bens. Eu exijo que o Estado me retorne no meu cuidado. Inicialmente era basicamente cuidado de segurança. Hoje nós temos outros tipos de cuidados. A evolução histórica, né, desde a evolução do Estado liberal, que era nós queremos o Estado longe, não interferindo na nossa vida, ao Estado do bem-estar social, que é um Estado prestacional, para o Estado atual, que é um Estado democrático de direito, que é um meio termo, ou seja, nós temos a necessidade prestacional, mas temos também a necessidade de saber como arcar com esses custos. Toda essa evolução levou a um momento histórico que é muito importante do ponto de vista jurídico, e para a gente dar esse balizamento para essa discussão, do ponto de vista bioético e do direito. O neoconstitucionalismo. Hoje, nós temos a Constituição não mais como uma mera folha de papel ou como uma carta de intenções ou uma carta política, mas algo que irradia todo o seu poder em todo o ordenamento jurídico. E interessante que a nossa Constituição de 88, ela tem como base o princípio de dignidade humana. Nesse caso que nós estamos vivendo hoje, dessa pandemia, nós
como foi discutido muito bem pelos médicos que me precederam, nós temos questões trabalhistas, nós temos questões de desenvolvimento de crianças, nós temos questões econômicas, nós temos questões de saúde. Todas essas questões estão lá na Constituição e elas têm o mesmo peso. E nós vamos ter que discutir como fazer para, quando tiver essa colisão de princípios, realmente sopesar e chegar à melhor conclusão. Uma coisa que é importante a gente relembrar da discussão que se faz, em particular como colocado, a politização que existe no momento, é que nós somos uma república federativa. Nós somos compostos por uma união, por estados, Distrito Federal e pelos municípios. Cada qual tem a sua parcela de responsabilidade e de poder que vem do dever de atuar. Mas, dentro dos princípios fundamentais, a dignidade da pessoa humana está colocada. E, dentro dos objetivos, promover o bem-estar de todos sem esse preconceito. Hoje, nós percebemos, infelizmente, uma briga, uma politização realmente de A contra B. E, nesse momento histórico, com essa pandemia, nós temos que lembrar isso, né? O fato de eu não concordar com uma teoria ou ser favorável a outra teoria, né, eu não posso deixar de promover o bem, né? A nossa Carta Magna assim nos comanda. É interessante que todos também têm que lembrar que todos são iguais perante a lei. Por que isso é importante? Porque isso faz com que se siga ou não o ordenamento jurídico, mas todos deveriam seguir, porque todos são iguais perante a lei. E deveria ser inviolável o direito à vida. E a direito à vida não vem somente com não matar, mas toda a promoção de saúde inerente. É interessante que essa é a primeira Constituição nossa que coloca diretamente como um direito social à saúde. E a outra coisa que eu acho que talvez responda a colocação da doutora Cíntia, né, que foi colocado anteriormente, a administração pública ela tem como o seu princípio, além da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quer dizer, a administração pública deveria buscar ser o mais eficiente possível. Isso não é uma sugestão, isso não é um pedido que se faz ao gestor, isso é um comando, isso é uma determinação. Qualquer poder que advém com o fato de ser um agente público vem do dever de fazer algo. Então, a busca por essa eficiência é inegável, e nesse momento, mais ainda. Sempre se coloca saúde e o direito de todos e o dever do Estado, mas isso é algo que é só a ponta do iceberg. Os serviços, né, que formam hoje o Sistema Único de Saúde são feitos por União, Estados, Distrito Federal e município. Ou seja, todos estão no mesmo barco, não só no mesmo planeta, mas no mesmo barco dentro da nossa região. E o atendimento integral, com prioridade às atividades preventivas, sem outro prejuízo, está constitucionalmente determinado. O que vem é a discussão técnica sobre quais são como priorizar essas atividades preventivas. Aí vem a boa ciência, aí vem a medicina baseada nas melhores evidências. O que sempre é importante colocar, como o Sistema Único é financiado por todos. É óbvio que uma cidade com menor poderio econômico vai ter mais dificuldade do que uma cidade com mais poderio, mas aí vem a parte supletiva do Estado ou mesmo da União. Essa lei, que é a da instituição do SUS, é só para lembrar o dever do Estado em garantir a saúde, estabelecendo as condições que assegure de forma universal e igualitária esse acesso. Mas essa lei coloca algo que foi discutido agora há pouco, que eu acho que é fundamental. Eu não posso cobrar somente do Estado. O Estado
é uma instituição criada por nós para nos ajudar, mas isso não exclui a nossa necessidade de buscar saúde, enquanto pessoa, enquanto família, enquanto empresa, enquanto sociedade. As empresas têm problema, ela também é parte da solução. As famílias têm problema, elas também são parte da solução. E por isso, sempre lembrar, o Estado está lá porque nós optamos do ponto de vista cultural para que ele existisse. Vou pulando, porque fica muito tarde. A Universidade da Serra, com relação a algo que no atendimento do SUS, né, na lei do SUS, geral do SUS, é interessante a preservação da autonomia. E para preservar a autonomia, para uma pessoa realmente ser autônomo, ela tem que ter as melhores informações. E essas informações, elas não podem ter viés. Que tipo de viés? Infelizmente, o que nós temos vivenciado no nosso país, um viés político, um viés não técnico. As melhores informações, elas devem ser colocadas para que aí sim a pessoa possa preservar a sua autonomia. Essa, como colocado anteriormente por outro palestrante, essa briga não está levando a um bom lugar, porque como ser autônomo se eu não tenho acesso a melhor informação? Como tomar uma decisão se eu não tenho a melhor informação para que eu possa me autodeterminar e assumir a responsabilidade pelas consequências do meu ato? É interessante, como foi dito, né, com relação à varíola. O Programa Nacional de Imunização de 1975, ele se iniciou após uma experiência exitosa, se eu não me engano, de 65 a 70, eu não lembro exatamente, mas do combate à varíola. E se mostrou que a ação preventiva, a vacinação era muito importante. E isso foi um início do Programa Nacional de Vacinação. E aí, como colocado, ele é um dos programas mais exitosos que existe no mundo nesse sentido. Então, é um programa com um lastro histórico muito grande e um lastro técnico muito grande, que deve ser aproveitado da melhor maneira possível nesse momento. Por que se cobra tanto do Ministério da Saúde? Porque é do Ministério da Saúde que coordenará, apoiará tanto material, financiamento e execução desse programa, tanto nacional quanto regionalmente. Se a gente retomar que isso é uma determinação legal, esta cobrança ou esse encargo não tem nada de estranho nisso. Simplesmente é um comando legal. E o Estado, ele prima pela legalidade. Coordenará e apoiará significa que os outros entes federados estão ali juntos, deveriam estar também dando apoio para que as ações pudessem ser exitosas. Por isso, essa cobrança unilateral de lado a lado não é o que o próprio ordenamento nos coloca. A Anvisa, que é tão cobrada, tão colocada, também tem esse ordenamento jurídico próprio. E uma das coisas que é importante colocar é que ela é uma autarquia de regime especial. E isso tem a sua independência administrativa, tem a sua autonomia financeira e é uma entidade administrativa independente. E isso pode trazer alguns conflitos, porque os técnicos lá colocados, muitas vezes, vão falar do ponto de vista técnico. Talvez não seja a melhor resposta política naquele momento, mas a previsão legal dá essa autonomia, e ela é importante. Mas é óbvio, essa autonomia tem que ser levada para a finalidade que a própria Anvisa foi criada. E uma delas é importar a autorização de medicamentos, né? Entre eles imunobiológicos, vacinas, que nós estamos discutindo de maneira global, mas esse momento específico acaba sendo da pandemia do Covid. É importante lembrar que existe um regramento jurídico próprio para o enfrentamento dessa pandemia.
E esse regramento coloca que é um enfrentamento de emergência de saúde, importância internacional. Isso remete àquele início de que nós estamos no mesmo mundo, é o mesmo barco, é a mesma espaçonave que nós estamos viajando pelo espaço. Nós não temos como sair dela, pelo menos não por enquanto. Então, nós estamos todos juntos. E essas são para enfrentamento de emergência. É uma situação não usual. Situações não usuais, elas muitas vezes vão gerar conflitos que antes não eram pensados. Mas é importante relembrar que esse ordenamento jurídico coloca a importância da própria Organização Mundial de Saúde, porque o Ministério da Saúde, no parágrafo 2º, não está aí, ele vai determinar qual que é o tempo de vigência dessa lei, mas ela não pode ser maior do que a Organização Mundial de Saúde coloca. Ou seja, de novo, estamos no mesmo barco. Lembrar que essa previsão normativa coloca algumas medidas de enfrentamento, e algumas estão lá, como determinação de realização compulsória, testes laboratoriais, exames e vacinação e outras medidas profiláticas. Então, existe uma previsão legal, ela foi questionada no STF, houve uma judicialização, no bom sentido, porque se algo que deve ser questionado, se uma lei pode ferir a dignidade da pessoa humana, eu tenho o direito e o dever, como a OAB fez em uma dessas ADINs, desse questionamento. Outra questão que a lei traz é o uso obrigatório de máscara de proteção individual. Isso é uma determinação legal. A forma de utilização, orientação, tudo isso deveria ser feito pelo SUS. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde ele é muito capitalizado, ele atinge, a princípio, toda a população brasileira. Dentro dessa mesma lei, coloca que há autorização excepcional e temporária. Por quê? Mesmo sem registro na Anvisa, mas em alguns casos específicos. Uma delas seria que outras autoridades sanitárias estrangeiras tiverem autorizado o uso dessas medicações em seus próprios países. Da mesma maneira, a ciência não se faz em local único, como a Cíntia colocou, hoje a internet permite que se faça grupos multiprofissionais, multicêntricos para estudos, e isso permite que você utilize experiências com a devida regionalização para a realidade, trazendo para a realidade nacional de outros países. Essa lei essa lei deixa essa abertura. Existe agora a edição de uma medida provisória, na verdade, a conversão de medida provisória em lei, que aumenta para 11 agências internacionais que podem ser utilizadas para autorização excepcional e temporária. Nesse sentido, é importante relembrar que a própria lei coloca que essas são excepcionais e com base em evidências científicas. O que nós temos que lembrar é que existem boas evidências científicas e más evidências científicas. Assim como existem bons advogados e maus advogados, bons livros e maus livros, sempre vai existir a boa evidência científica, a má evidência científica. Infelizmente, uma dos trabalhos da má ciência realizada hoje é utilizado ainda hoje por pais para evitar a vacinação. E foi muito bem colocado por um palestrante. Então, de trazer as melhores evidências científicas, isso sempre é uma luta para o profissional da saúde. Consumir evidências científicas, como colocado pela Cíntia, não é fácil. Ler os trabalhos, entender os trabalhos e apontar os seus vieses, as suas falhas, consome tempo, e muitas vezes nem todos os profissionais de saúde
talvez sejam capacitados para fazer uma discussão aprofundada, deveriam ser. Outra coisa que é importante é que todos têm o direito de ser informado sobre os tratamentos realizados por ele. De novo, a boa informação, a melhor informação. Para quê? Para garantir o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e direitos fundamentais das pessoas, segundo o Regulamento Sanitário Internacional. É interessante que esse regulamento é de 2005, né? Se eu não me engano, foi após uma outra pandemia, que teve um impacto de número de mortes um pouco significativamente menor, mas atingiu um número significativo de países. É importante lembrar da judicialização, mas da boa judicialização, que é levar ao judiciário quando eu sinto que eu tenho um direito ameaçado, ou quando esse direito foi lesado. E com relação à vacinação compulsória não é vacinação forçada. Então, eu não posso pegar uma pessoa à força e vaciná-la, mas existem questões administrativas que indiretamente vão afetar essa pessoa que se negar a vacinar dentro de um parâmetro, de uma legislação que coloque que essa vacinação seja obrigatória. Por isso que é importante lembrar o sopesamento, porque nós vamos ter, nesses casos, colisão de princípios fundamentais. Nós vamos ter, de um lado, a saúde pública, de um lado, o interesse individual, de um lado, saúde pública, do outro lado, a economia, e assim sucessivamente. Quem é mais importante? Na nossa Constituição não há hierarquia, todos são hierarquicamente iguais. Só que, no caso concreto, eu vou ter que, quando esses princípios colidirem, escolher aquele que vai ser preponderante. E essa decisão do STF é importante, que coloca que as pessoas têm que ter a informação da eficiência, segurança, contraindicação. Eu tenho uma doença reumatológica, eu tenho uma doença, uma imunossupressão, eu uso uma medicação que contraindica eu usar essa medicação. Então, eu tenho um justo motivo para não ser vacinado. E quem pode me orientar? O médico assistente. Então, felizmente, acredito eu que não seja a maior parte da população. A maior parte da população sejam de pessoas sem patologias que contraindiquem. Mas quem vai saber essa contraindicação? O médico assistente. Ele que vai poder saber. Por isso, essa informação é tão importante. E a outra coisa que essa decisão do STF deixou claro é que elas têm que ter distribuição universal e gratuita. Hoje nós vemos uma discussão com relação à iniciativa privada fazer compra e doação de 50% ao SUS. Devemos relembrar que, do ponto de vista da nossa Constituição, nós temos a isonomia. Todos devem ser tratados iguais, de forma igual, respeitando as suas diferenças. E, nesse caso, você teria uma afronta a uma história de um programa que ele é exitoso. Qual é a melhor maneira de atuar nesse momento? Na minha opinião, é trabalhando em conjunto. Todas as esferas governamentais trabalhando em conjunto para tirar as melhores soluções. O Estado está tendo, a União está tendo dificuldade, é técnica, é financeira, é de organização. Existem possibilidades de se trabalhar para que isso seja resolvido. A outra questão da DPF é a possibilidade dos estados, distritos federais e municípios adquirirem a vacina por conta. Mas, de novo, essa decisão do STF coloca o quê? Caso quem, por direito e por dever, é responsável pelo Programa Nacional de Imunização, tenha algum problema e não cumpra
com o seu papel, não consiga a cobertura imunológica em tempo adequado, mas isso significa o quê? É supletivo. Nós temos, a princípio, a União à frente dessa jornada. Se ele falhar, sim, estados, distritos federais, municípios vão ter que lançar mão, como, por exemplo, está sendo discutido consórcio intermunicipal fazer esse tipo de compra. Mas, do meu ponto de vista, isso leva uma fragilidade do nosso sistema republicano e federativo. Nós temos saídas que a própria Constituição dá, e todas elas passam pela resolução pacífica dos problemas. Uma das coisas que se questiona hoje, estamos vivendo novamente uma revolta da vacina, lembrando que a revolta da vacina também teve um fundo político. Existiram outras situações, além da própria vacinação, envolvidas quando da revolta da vacina. Só que ela está contextualizada, cada vez mais presente. Quando nós conversamos em 2019 na Sociedade de Medicina e Cirurgia sobre vacinação, nós não tínhamos porque era início de 19, não existia o Covid. Então, a preocupação realmente era a vacinação das crianças e a discussão ética com relação a por que as pessoas não estariam vacinando. Como a Cíntia colocou, um deles é afastamento das doenças. Eu não vejo doença, eu não vejo por que necessidade de me vacinar. Eu nunca vi catapora. Por que eu vou vacinar de catapora? Então, começa a ter esse distanciamento das doenças, as pessoas realmente começam a achar menos importante. Outro problema, que isso é contemporâneo e é mundial, é a perda da ideia do coletivo e de sociedade. A perda de confiança, em parte, nos próprios representantes do sistema público e nos próprios profissionais de saúde. Quer dizer, são vários talvez as causas dessa dificuldade de aceitação da vacinação. De novo, gostaria de colocar dentro das melhores evidências científicas qual vai ser a melhor vacina que vai se estabelecer a longo prazo. Só o tempo vai dizer. Outra coisa que nós temos é que nós temos diversas vacinas sendo testadas, só que o modelo de interpretação de dados não é uniforme. E isso leva à dificuldade até de tomada de decisão. Qual a melhor vacina nesse momento? Qual a melhor vacina do ponto de vista populacional ou individual? Essas questões vão ter que ser resolvidas usando o que nós temos melhor, que é a ciência. Lembrar, só para concluir, né, que nós estamos no mesmo barco. Não importa, nós estamos no mesmo continente, na mesma nação. Não importa qual que seja a vertente política ou ideológica. Hoje nós enfrentamos uma doença que tem trazido muitos problemas, não só em relação à saúde pública, né, mas toda a sua implicação, perda de chance de tratamento, saúde mental, e assim sucessivamente. Nós vamos ter que trabalhar com realmente uma federação, trabalhar em conjunto pelas melhores soluções. Acredito eu que vacina seja apenas uma delas, mas todas elas baseadas na legalidade, na moralidade, na impessoalidade e na eficiência e na publicidade. Tá? Acho que seria isso, só para realmente tentar colocar, talvez, os parâmetros de discussão do ponto de vista bioético e legal. Obrigado, doutor José Walter. Pessoal, acho que, pelo adiantar da hora, eu vou precisar encerrar aqui o nosso evento.
E já houve um pênalti em favor do São Paulo não dado, viu, doutora Cíntia? Eu só estou lhe avisando. De qualquer forma, eu quero só destacar que realmente eu acho que tem faltado a melhor informação para a sociedade. Muito tem se falado, se jogado na imprensa. Infelizmente, existe uma briga sendo travada aí, eu não vou entrar no mérito da questão, mas existe aí uma briga de narrativas e, infelizmente, a população está no meio disso. E, ao invés da gente acabar tendo as melhores informações referentes ao enfrentamento da pandemia e também das demais doenças que poderiam ser erradicadas pela vacina, a gente acaba ficando ali no meio sem saber muito o que fazer. Realmente, a decisão tem que ser do paciente, ouvindo o seu médico, aquele que detém a informação científica. E eu acho que é por aí que a gente precisa fazer. Então, por isso que foi muito importante vocês, médicos, aqui na Casa da Advocacia, conversando com a gente, falando das suas impressões, daquilo que é cientificamente aceito. E eu acho importante também a Ordem dos Advogados de Campinas, através da Comissão de Direito de Saúde, está puxando ali o protagonismo, pelo menos aqui na região de Campinas, para a gente poder discutir esses temas. E já que nós não vamos ter a mesma vida que nós tivemos antes, alguém falou isso daqui, e isso é uma absoluta verdade para mim, a gente aprender a viver da melhor forma, ouvir, ter as melhores informações, se consultar com as pessoas corretas e realmente, com base na informação, a gente tomar a melhor decisão possível. Eu gostaria de agradecer bastante o doutor Luciano Dias Azevedo, o doutor Antônio José de Pinho Júnior, a doutora Cíntia Torres França da Silva, o doutor José Walter Benetti Júnior, os funcionários da OAB que nos acompanharam aqui, dando suporte técnico, meu muito obrigado. A você que ficou até o final aqui nos abrilhantando com a sua presença, aprendendo também, e eu quero agradecer a todos aqui, tá bom? Um forte abraço e até um próximo evento aí. Até mais. Boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite. Agora vale a torcida. Vamos Agora lá. vale a torcida. Tudo de bom. Tchau, tchau.